Queria agradecer muito a todos, à Paula em particular. A Paula me convida, convoca-me a convocatória para mais uma vez estar aqui convosco, dizer à Rita que é um prazer muito grande partilhar isto. Nós falámos ao telefone no outro dia, nós também não tínhamos estado nunca num evento de Quality Assurance do ensino profissional, portanto o nosso telefonema foi relativamente rápido e foi assim: então o que é que vamos lá fazer? O que é que vamos lá dizer? E resolvemos fazer um bocadinho aquelas sessões de jazz, ver como é que isto corre enquanto tocamos, mas pegando no tema que nos foi dado e juntando aqui as nossas duas áreas que são bastante diferentes, pensámos estruturar aqui a nossa intervenção em duas partes. Por um lado, de que é que falamos quando falamos de qualidade associada ao ensino, e esta noção quase que nós trabalhamos a educação, nunca pensamos na educação como marca, ou numa escola como dentro de uma marca, não é? Marca é para outras coisas, e depois ver este olhar externo de quem olha para uma escola e como é que pensa isto em termos de comunicação, de imagem, de marca, de identidade, de ethos de uma escola. E eu começava por partilhar convosco alguns dos que são ainda em Portugal os principais desafios do nosso sistema educativo. Nós temos, não há muitos anos, uma escolaridade obrigatória alargada até o 12º ano. Ainda não são muitos os países que deram este passo de dizer para que falar em escolaridade obrigatória é algo curioso, porque a escolaridade é das poucas coisas a que nós obrigamos os cidadãos. Nós damos direitos, mas obrigamos a pouca coisa. O voto não é obrigatório, as vacinas não são obrigatórias, mas a escola é aquela coisa que nós dizemos: se não estiveres lá, a polícia vai à tua casa tentar perceber o que se passa. E isto, os países, a generalidade dos países do mundo têm alguns anos de escolaridade obrigatória, ou 6, ou 9, ou 12, e fazem-no, os países do mundo fazem isto por assumirem que a educação é um direito inalienável, ou seja, eu não posso prescindir deste direito. E isto há um consenso alargado a nível mundial de que sem educação não nos desenvolvemos e não somos capazes de uma participação ativa na sociedade. E quando falamos de educação, falamos de facto de desenvolvimento humano e pessoal em primeiro lugar, e desenvolvimento social, como o vosso nome indica, também de uma forma pública. Portanto, esta ideia, a dada altura, os países tiveram de dizer há uma obrigação que é ir à escola, põe, por outro lado, uma enorme responsabilidade nos Estados. Quem obriga, se é obrigatório, eu tenho o dever de dizer que é melhor que seja bom. Se eu vou obrigar alguém a fazer alguma coisa que seja má, tenho um problema. E isto tem-nos convocado ao longo da história para nós pensarmos então o que é esta coisa boa que nós temos de dar para garantir que esta obrigação faz sentido. Os debates são imensos a nível global. Eu falo neste momento já não como o ex, não estou na fase da saudade, agora ainda estou, digamos, a curtir uma vida um bocadinho mais calma. Não é preciso ter vergonha de ter saudades. Não, saudades são uma coisa boa. Mas falando um pouco de quem também tem participação em algumas organizações internacionais e acompanha alguns destes debates globais sobre a educação, nós estamos neste momento a ter uma discussão a nível global sobre quase a pergunta, parece uma pergunta tão simples, mas a resposta é muito complexa, que é: para que serve a escola? Nós vamos à escola para quê? Estamos a formar alunos para quê? E isto depois, podemos ocupar um outro seminário,
o outro seminário inteiro, porque nós já estamos distantes há muitos anos, de uma visão da escola que é o lugar da mera instrução, aquela escola que é para ler, para escrever e contar. Nós hoje assumimos coletivamente, a nível global, que a escola serve para isso, mas serve também para desenvolver competências que são muito mais desafiantes. Competências como desenvolver o pensamento crítico, desenvolver a criatividade, desenvolver a autonomia, a capacidade de trabalhar em equipa, a capacidade de pesquisar informação que não é dada pela escola, o desenvolvimento da sensibilidade artística, da sensibilidade estética, perceber que sem arte somos incompletos, não somos plenamente humanos se deixarmos a arte fora da nossa formação. Isto torna-se ainda mais urgente, está ainda mais urgente em momento de revolução tecnológica. Nós estamos a viver tempos inquietantes, com o que está a acontecer na área da inteligência artificial, desafia muito os sistemas educativos. Estamos todos a navegar no caminho partilhados, a perceber quais são as consequências disto para a educação. E outro tema que está muito na ordem mundial, ainda mais dois como estes, são a relação entre os sistemas educativos e os desafios do clima, percebendo que este é um dos principais desafios que o planeta e a nossa espécie enfrenta. Preparar, no fundo, transformar a ansiedade climática em consciência climática e em ação climática. E tudo o que tem a ver, isto é algo que está a ser, em particular na Europa, muito debatido, tudo o que tem a ver com uma capacitação para uma cidadania ativa, esclarecida, num mesmo que podemos alguns utilizar e nós temos a emergência de novos populismos, novos radicalismos, a crescer, por exemplo, na Europa, antissemitismo, a crescer em novas vagas de racismo, que pensávamos que não seria possível ver a crescer, e há também não vou dizer uma unanimidade, mas há algum consenso em dizer que também é a função da escola trabalhar por isto. E é aqui, e é aqui que entra esta questão da qualidade. E que nós podemos depois começar a perguntar, então, o que é uma escola de qualidade? Temos associado a todos estes desafios, o maior desafio que em Portugal ainda é muito forte, é garantir que a escola cumpre também a sua função de ser uma das principais ferramentas para combater as desigualdades. O que é que eu digo que isto ainda é um problema muito sério em Portugal? É que existe, apesar de algumas melhorias, continua a ser a condição socioeconómica da família o principal particular do sucesso do adolescente. Isto significa que, eu vou citar o professor João Azevedo, que há uns anos dizia, nós somos uma escola democrática, mas não temos uma escola justa. Porque se o meu sucesso está à partida, parece condicionado pelas condições que não são minhas, são da minha família, então isso significa que nós estamos a ver justiça social ainda através do sistema educativo. E depois podemos continuar a conversa, porque se não há justiça, não há democracia, e portanto ainda estamos em processo de cumprimento dos desígnios da escola pública. Ora, quando nós pensamos em qualidade, quando nós ouvimos alguns discursos sobre qualidade das escolas, quem me conhece, quem já não ouviu no passado, mas se tiver outros futuros, ouviu muitas vezes no passado, sabe que eu tenho uma reação quase epidérmica contra rankings, contra aqueles rankings que saem nos jornais. Porquê? Porque eles são apresentados como se fossem opostos à qualidade dos sistemas educativos. Aquela escola é boa, aparece no lugar do ranking. Porque é que não podemos, na minha opinião, obviamente, considerar que aquilo é o espelho da qualidade dos sistemas educativos? Porque nós realmente temos ali uma visão parcelar do sistema educativo, por exemplo, todo o ensino profissional fica fora daquela apresentação. E aquilo que vemos é uma caracterização das escolas, independentemente do contexto socioeconómico onde as escolas estão a trabalhar, independentemente do contexto socioeconómico dos alunos que as escolas recebem.
E, portanto, nós podemos perguntar: a escola melhor é aquela que apresenta uns resultados absolutos, com alunos selecionados, com famílias em que já havia todas as condições para aprender bem, ou é a escola que consegue levar o mais longe possível todos os alunos? E por isso eu não tenho dúvidas em dizer que, quando falamos de qualidade, temos de falar, obviamente, de resultados, mas também temos de falar de processos e temos de falar do progresso que nós garantimos a cada um dos alunos. Eu não tenho a menor dúvida em dizer que uma escola pega em alunos que estavam em risco de abandono e os consegue levar a resultados em que um aluno assim tem um 14, uma média de 14 ou de 13, fez muito, mas muito mais do que a escola que pegou em alunos que tinham potencial para ter 16 e depois pagaram algumas explicações fora da escola e no final tiveram 17. A outra escola que trabalhou mais, os professores daquela escola que trabalharam muito mais, tiveram de lidar com problemas com os outros. E essa escola cumpriu esta missão da escola democrática, porque foi justa, e cumpriu também com o compromisso que nós temos na generalidade das constituições dos países, que é garantir o direito à educação nesta escola que é obrigatória. E, portanto, a partir disto, quando nós falamos, só dar aqui mais uma nota, nós muitas vezes confundimos igualdade com equidade. E o maior desafio que nós temos nos sistemas educativos é trabalhar pela equidade. Porque a igualdade muitas vezes apaga diferenças. E eu costumo já usar muitas vezes esta imagem, que é o seu miúdo, se eu tirar os óculos vocês ficam todos iguais. Mas eu não vejo as necessidades de cada um. A equidade é muito mais desafiante. Nos obriga a olhar para as pessoas com quem nós estamos a trabalhar, para os alunos que chegam às escolas, para as suas famílias, e dizer a informação desta diversidade, como é que eu levo todos o mais longe possível. E é aqui que, apesar de termos um currículo nacional, apesar de termos referenciais iguais no caso do ensino profissional, o projeto educativo de cada escola se torna a sua marca. E se torna a sua marca no sentido em que eu posso dizer assim: aquela escola tem um projeto para levar os alunos mais longe através da arte. É lá o tradicional das artes, ou tem o curso de teatro, ou tem isto, ou tem aquilo. Aquela escola aposta no desporto como forma de inclusão. Aquela escola trabalha em parceria com os grupos de freguesia para desenvolver projetos comunitários. E isto é aquilo que importa mostrar, e isto é aquilo que tantas vezes, até por efeitos de uma comunicação social que está sempre à procura do problema e muitas das virtudes, é aquilo que muitas vezes fica de fora. Portanto, o projeto educativo de uma escola não é apenas um documento. Não é apenas um documento que a escola tem que ter, é aquela que é a solução da individualidade da escola, do ethos da escola, da marca da escola, daquilo que é um projeto comunitário, que é um projeto de país e que é um projeto global. E depois passa aqui, porque já falei disso. Muito obrigada. Oh, Rita, eu tenho de fazer uma pergunta também, senão depois pode parecer que há favoritos, não há favoritos, há favoritos. Oh, Rita, e do que é que a Rita tem saudades? Do que não vivi, que é aquela resposta recorrente, não é? Aquelas saudades do que não vivi. Não tenho saudades, tenho de facto a vivência da inquietação de construir o que ainda está. Bom dia a todos, é um gosto enorme estar aqui. Eu sou do mundo profissional um bocadinho distante, distante sob o ponto de vista da prática, em certa medida, não tão distante no dia a dia da realidade que aqui temos, nomeadamente escolar, mas tenho a vantagem não só de ter tido, obviamente, a minha experiência pessoal, mas ter nascido num contexto em que a escola esteve permanentemente presente, porque a mãe estava e continua a estar com a escola presente e vivida e toda esta realidade é trazida para fora. Portanto, vivo aqui num mundo de contextos que se tocam. Mas, efetivamente, em quase 30 anos de experiência profissional, a minha vida tem sido trabalhar marcas, ou a marca de uma instituição, a imagem dessa mesma instituição, o propósito desta instituição. E quando o João referia há poucos minutos, a escola que quer, por exemplo, utilizar o desporto como forma de inclusão, esta é uma mensagem que
desde logo define um propósito. Este é o propósito, ou poderia ser o propósito de uma determinada entidade. E este propósito, efetivamente, e colocando-me a mim, para além dos papéis profissionais aqui nesta conversa que estamos a ter, também enquanto mãe, e portanto também envolvida na comunidade educativa e também enquanto cidadã, este propósito, este trabalho que é realizado na escola, esta visão, este dia-a-dia que é construído com os mais jovens e, portanto, os cidadãos presentes e futuros, mais ou menos ativos, agora muito ativos, espera-se no futuro. É um trabalho que é muito importante ser estruturado, naturalmente ele é estruturado dentro, mas que para fora esta estruturação também possa ser veiculada de uma forma coerente e perceptível. É aqui que a marca, que a imagem, que a identidade de uma instituição ganha muita relevância e é aqui que é muito importante também que este contexto, por exemplo, escolar, possa equacionar, construir os seus modelos de comunicação para dentro e de comunicação para fora. É muito importante que estes propósitos, por exemplo, como que referimos no desporto como forma de inclusão, ou como este que o IDS se instituiu como uma marca, se repararem, há muitas escolas, muitas instituições dentro e fora deste contexto que têm um nome, há outras que têm uma marca e há outras que têm marcas que são mais ou menos reconhecidas e tudo isto passa por um trabalho que também é feito. É feito sim de uma forma, seja, há profissionais para isso, mas também é feito a partir daquelas que são as conversas que se consegue ter com quem vive inteiro e no interior das instituições e com quem vive fora. Por exemplo, no meu caso, na realidade que aqui temos no contexto escolar. Muitas vezes, enquanto mãe, por exemplo, eu identifico um fluxo muito coerente e muito completo de informação. Eu recebo a informação, mas ninguém está a comunicar comigo. Eu não estou a ser envolvida. Não me estão a pedir que participe de forma alguma. Não me estão a pedir que opine. Nada disso me é pedido. Porventura, tenho aqui um exemplo não é bom, mas, efetivamente, tenho um fluxo de informação que é muito coerente e muito sutil e eu não posso dizer que não sabia. O que posso dizer é que talvez não saiba tudo aquilo que eu gostaria de saber. É aqui que a comunicação pode e deve entrar, no sentido em que um projeto educativo, um trabalho que é realizado com os alunos, na minha perspectiva, na minha visão, e também aquele trabalho que é realizado com as minhas filhas, é tão importante ser compreendido. E isto ajuda a perceber, sobretudo, e como o João referiu, este também é um meio em que a comunicação social tem uma influência grande, porque reporta um conjunto de dimensões com muita energia e com muita dinâmica, não reporta outros, o que significa que a própria sociedade e a própria comunidade vê um lado das questões, não vê, porventura, o seu lado mais importante e aquilo que é o propósito de serem agentes fundamentais na construção de uma sociedade e na construção do país. Isto para dizer que não só as entidades precisam de se constituir como marcas internas, marcas que sejam apreciadas, que tenham um quadro de valores, um quadro de práticas, um quadro de princípios que é perfeitamente identificado e reconhecido por quem vive internamente na organização. Isto é muitíssimo importante. A ideia que nós temos, que trabalhamos todos aqui, portanto todos sabemos, é muito equivocada. Nós trabalhamos todos no mesmo sítio e muitas vezes nem todos sabemos, ou muitas vezes muitos sabemos, mas não percebemos da mesma forma, e portanto é preciso que haja uma conversa que garanta que todos, de alguma forma, têm muitos pontos em comum na forma como interpretam as mensagens que lhes são vinculadas. E depois, por outro lado, sermos capazes de garantir, ou pelo menos fazer um esforço estruturado e efetivo, para garantirmos que de fora para dentro nos percebem. Que percebem o que é que está a ser feito, que percebem o impacto que é gerado, que percebem os esforços que são pedidos, que percebem o envolvimento que é necessário. Mas tudo isto, se nós pensarmos que deveria ser espontâneo, porventura deveria, mas não é. E por não ser, precisa de ser trabalhado. O que significa também que a comunicação, seja do ponto de vista da comunicação interna, que a própria escola, que as organizações, que as instituições de diversa ordem, precisam de fazer para que os seus estejam envolvidos, motivados, informados, saibam exatamente o que fazer, quando e como, tem a mesma dimensão e a mesma relevância quando nós passamos para fora, quando comunicarmos com o país.
porque a relação da escola com os cidadãos é uma relação que está relacionada. Ou porque já fomos alunos, ou porque temos os nossos filhos como alunos, ou porque vamos voltar a ser alunos, e a escola, felizmente, na aprendizagem ao longo da vida, é uma realidade que nos acompanha cada vez mais anos e de uma forma cada vez mais intensa. E, portanto, de facto, quando olhamos para a realidade da escola, ela vai muito além da escola dentro das suas fronteiras. E é tão importante garantir que, de fora para dentro, as mensagens são percebidas, mas para serem percebidas, um ponto que também é muito importante é que seja a própria escola o veículo da transmissão dessas mesmas mensagens, porque assim controla e define aquilo que está a dizer e em que momento está a dizer. E este é um ambiente que, de facto, muitas vezes aquilo que assistimos é que as mensagens da escola são as mensagens sobre a escola. E são aquelas que são interpretadas por jornalistas, veiculadas pelos mídias, muito partilhadas nas redes sociais, vistas em 2 minutos do Jornal da Noite, é muito pouco. E é, sobretudo, muito redutor. Ou intensifica um aspecto retirando energia a outros, e, portanto, coloca-nos a nós, observadores externos, uns mais do que outros, mas observadores, porventura com visões muito distorcidas daquilo que se passa no contexto escolar. E o que vemos hoje, até neste encontro, é de facto uma marca que definiu uma visão de uma missão e que claramente começa a afirmar aquilo que já definiu anteriormente, que é o seu propósito. Há um propósito que é, no fundo, a forma como nós damos uma roupagem que os outros percebam aquilo que nós estamos a fazer. Se passássemos isto para marcas, dando um exemplo, quando nós pensamos em marcas como uma Dove, por exemplo, que comunica para as mulheres, mas não só, mas que diz que a beleza é de todas as idades e em todos os géneros e com todos os corpos, isto é um propósito maior do que vender o produto. Quando nós falamos de um propósito, cada vez mais isto ganha força e relevância, é de facto percebermos, naturalmente, que a missão da escola será ensinar e educar, mas há todo o resto do mundo, na estética, na arte, na convivência, na socialização, em tudo aquilo que nós percebemos e que acompanhamos, no meu caso, acompanhando as minhas filhas e percebendo a sua evolução. E muita daquela grande evolução é feita no contexto da sua escola. Agora, quantos de nós compreendemos todo o trabalho, todo o esforço, o projeto que está por trás, as grandes ambições, o esforço que está a ser empreendido? Estas dimensões só poderão ser percebidas, ou melhor percebidas, não significa que não o sejam, mas de uma forma mais generalizada e mais alargada, se a própria escola, se as próprias organizações, escolares ou não, forem capazes ou tiverem a vontade de tomarem a decisão de contar a sua história, a sua narrativa, o seu projeto, aquilo que fazem, a sua narrativa do dia a dia, a todos os outros que estão fora. E todos os outros são aqueles que estão mais próximos da comunidade educativa, que a integram, mas também todos os outros que estão no país e que observam e que acompanham e que escutam e que sentem os impactos ou que veem os sucessos que o país vai alcançando e que esses mesmos sucessos não são também mais do que o resultado daquilo que é feito na escola. Nasce aqui. É preciso, porventura, e agora digo-vos de fora para dentro, fazer viver isto que nasce aqui para além das fronteiras da escola, porventura para além das fronteiras da comunidade educativa mais próxima e estendê-la. Aqui a comunicação torna-se muito importante. Os alunos são os principais porta-vozes daquilo que é feito neste contexto, são aqueles que melhor contam a história que vivem, ou que melhor podem contar, e também por isso precisam de ser envolvidos neste fluxo e neste trabalho de comunicação. E depois todos os outros, em cascata, vão contando aquilo que é a sua experiência neste contexto. E todos ganhamos se, de dentro para fora, estas estruturas e esta comunidade for sendo capaz de construir uma mensagem cada vez mais clarente e, sobretudo, a mensagem que cada uma das entidades, cada uma das organizações entende que é a sua mensagem e que é essa que quer definir. Esta é uma história que deve ser contada de dentro para fora e não necessariamente de fora para dentro, que eu diria que é aquilo que nós hoje vemos diariamente. É uma história contada de fora para dentro. É uma história que tem sempre alguém que nos explica a narrativa, enfim, de um ponto de vista mais ou menos interessado, mas que explica a narrativa daquilo que se passa na escola. E, porventura, falta contar aquilo que se passa cá dentro mesmo, nas salas, com os alunos, nas dificuldades, nos sucessos.
não estando, aliás, estando inteiramente de acordo com esta dimensão dos rankings, e também tenho filhas a prepararem-se para as provas da aflição, portanto lá vamos. Mas aí está, se esta aflição for explicada, se esta aflição for perfeitamente partilhada com os alunos e com os pais e com a comunidade, nós percebemos até que estamos a contribuir com um propósito maior. Perceber em que ponto estamos, mais do que quem é mais, mas em que ponto estamos, em que ponto está a aprendizagem desta geração, das várias gerações, e de que forma é que esta geração está ou não preparada, o que significa também, quanto maior será o investimento, ou qual será o investimento que eu precisarei de fazer ainda mais naquilo que é o acompanhamento das crianças que estão em casa. Estas dimensões, se explicadas, ganham um propósito maior, um propósito nacional, não um projeto de escola, não um objetivo daquela escola, que ganha energia de facto muito redobrada nesta aproximação das provas da aflição, mas quando nós compreendemos o que está na base, tudo ganha um sentido muito maior, e cá estamos todos envolvidos neste projeto. A comunicação aqui entra, de facto, de uma forma muito relevante nos variedíssimos stakeholders desta comunidade, são muitos. São muitos. E este é um desafio com que nos colocamos, passando aqui novamente ao João, para estabelecermos um diálogo, mas é um desafio grande visto de fora para dentro, e porventura, imagino que grande visto de dentro para fora também. Só complementando isto, e daqui à segunda parte, não deste seminário, eu acho que este comunicar dentro para fora, como eu dizia, é muito visível no caso do ensino profissional. Há um enorme desconhecimento da sociedade portuguesa sobre o que se faz no ensino profissional. E uma das questões anteriores nós tentávamos comunicar, tentávamos chamar a atenção da comunicação social, e era difícil. E esta má comunicação e esta dificuldade de comunicação alimenta o estigma que ainda existe sobre o ensino profissional. Obviamente, para só fronteiras, porque existe. Começa na orientação de saúde, começa naqueles que se chamam ao outro regular, como se fosse regular, coisa que nós limpámos a legislação foi o termo regular, e sobretudo, eu falava muitas vezes isto com os jornalistas, quando eu fazia perguntas sobre os exames, eu sabia dizer mais ou menos exames, que há um país que ministério de exames, e eu dizia assim: olha, isto não acontecer espaço. E eu dizia: mas bem, e eu tive a sorte de assistir a vários papos país fora, e nunca hesitei em dizer que muitas daquelas que assisti, nem mesmo no chinelo, um exame feito por uma hora e meia. Escrevi o trabalho, a qualidade da discussão, e portanto esta comunicação agora já numa lógica mais macro, mostrar aquilo que se faz no ensino profissional, a qualidade intrínseca e inerente àquilo que se faz no ensino profissional, é absolutamente fundamental. Diz-se, por exemplo, fala-se muito da preparação dos jovens para o mundo digital, etc. O ensino profissional faz isso muito melhor e é muito mais limpo do que o ensino superior. E isto depois tem impactos até na relação com o ensino superior. O ensino superior é tudo desenhado para ser alguns dos cursos científicos, porque não conhece o ensino profissional. Não conhece. É um enorme desconhecido. Até com dimensões graves, que é quando nas faculdades fazemos formação de professores, nunca os estamos a formar para serem potenciais professores do ensino profissional. Isso é uma falha grave em termos de formação. Portanto, comunicar e criar esta ideia de qualidade é também, de facto, mostrar a qualidade que está às vezes escondida em cada uma das escolas, e nós temos de fazer quase uma conspiração para ver como é que comunicamos tudo isto melhor, e mesmo para aqueles que depois parece que não querem que isto se comunique. Portanto, é uma luta um bocadinho desigual, mas também parece que precisamos das vidas deste mundo para ajudarem a construir uma marca. Nós que vivemos no mundo da educação, não fomos treinados, nem sabemos como é que se constrói e como é que se altera uma imagem
desta forma, mas é absolutamente necessário. Porque senão continuamos a falar de algo equivocado, de algo errado, quando falamos de qualidade. Uma escola que não capacita em todas as dimensões, uma escola que não é inclusiva, uma escola que não forma a cidadania, não é uma escola de qualidade. E eu acrescentaria apenas um ponto que me parece que pode apoiar esta percepção de situação marca. Quando nós falamos de escola, porventura, a marca em cada uma das escolas é a marca que fica. Cada um dos alunos, as escolas que eu frequentei, ficaram inscritas em mim como marcas. O trabalho está feito. Eu vivi aqueles momentos, eu tive ali as alegrias, tive ali as ansiedades, nos vários momentos do meu percurso académico e escolar. E, portanto, a marca existe a partir do momento em que entramos no primeiro dia naquela escola, universidade, o que for. Aquela marca começa a inscrever-se em nós a partir do momento em que começamos a viver aquela realidade, aquele curso, aquela formação. A marca já está. Depois, a vivência da marca e os seus valores também estão, porque é aquilo que nós sentimos como experiência todos os dias, o que vamos vivendo lá dentro até que terminamos e saímos. Estas duas dimensões estão, no caso da marca escola, estão inscritas por natureza. E estão inscritas nos alunos, estão inscritas nos seus pais ou em quem os acompanha, desde logo. Esse primeiro trabalho fica desde logo definido. O que porventura pode não ficar tão definido é qual é o propósito, a marca final que nós queremos deixar. A marca no sentido da impressão digital que nós queremos deixar naquela pessoa, naquela família e naquela comunidade. E é aqui que o desafio surge. Porque o desafio inicial, diria, passando para o meu mundo de empresas, eu não consigo fazer com que todos os portugueses passem pela instituição. E, portanto, a minha marca não está inscrita em todos eles. Nem estará. Portanto, vou ter que encontrar aqueles que se vão cruzar comigo. No caso do mundo da educação, todos passam por esta marca. Todos vão passar por este caminho. Essa primeira fase ficou perfeita. A fase da emoção e das vivências, que é o que nós todos ambicionamos para as marcas, também fica desde logo registada. Bom, boas e más, naturalmente, como em tudo, mas também fica registada. Depois há o restante caminho. E esse é o caminho que eu diria que, no caso da educação, passa pelo propósito. A concretização deste encontro é uma afirmação de propósito, é o querer estar num patamar diferente daquele que, por natureza, porventura, seria atribuído a este instituto. É querer passar para o nível seguinte. Esta é uma definição daquilo que nós queremos ser, no fundo, a impressão digital que nós vamos querer deixar depois da marca, depois da experiência. Aquilo que vai ficar na memória e que vai ficar retido. Portanto, o desafio que se coloca neste momento, e aqui também sim as ferramentas digitais são fundamentais porque as redes sociais estão ativas e não há forma de vivermos fora delas. O que pode suceder aqui é de facto começarmos a pensar em conjunto, e este é um trabalho da comunidade também, da comunidade escolar, mas da sociedade no seu todo, em como é que se transforma e se percebe, por um lado, como é que se explica este propósito que a escola tem, por outro lado, como é que ele deve ser percebido por quem recebe as mensagens e construído. E também sobre esta dimensão, diria que as próprias empresas, os próprios profissionais de comunicação poderão estar muito disponíveis para apoiar este processo e para apoiar este projeto. E em muitas circunstâncias nós também vemos que quando associamos entidades de setores diferentes, esta conversa e este apoio também se concretiza de formas um bocadinho diferentes. É um desafio grande, sim, mas eu diria, enquanto profissional, e permitam esta nota, que porventura, com alguma convicção não estou, alguma bastante convicção não estou a dizer, os dois primeiros passos já estão dados. Aquela que é a marca, é o estabelecimento onde nos inscrevemos, é a escola onde entramos. Eu lembro de todas e dos pormenores das várias, e até lembro da sala do meu infantário, como é que ela se desenhava, e eu ainda hoje me lembro como sou capaz de desenhar como é que a sala era constituída. E estas são as memórias que ficam impregnadas em nós para sempre. A marca já está. Os valores também. A impressão digital, essa é aquela que é um trabalho que precisa de ser feito e que é feito com os alunos e que precisa de ser feito com os pais e com todos os outros que estão do lado de fora e que precisam de ser capazes, precisam como necessidade, precisam como dever
precisam até como obrigação de um coletivo social e cívico de observar a escola, muito por além daquilo que as notícias transmitem sobre a escola, mas muito a partir daquilo que a própria escola conta, por si própria, pela sua própria voz, nas suas próprias ações, nos contextos em que entende dever e poder comunicá-los. Sendo que isto não acontece sempre, não é um trabalho de todos os dias, é um trabalho frequente, mas é um trabalho estratégico. Dizer que se comunica não é comunicar tudo a todo momento a todos. Não é disto que falamos. Falamos é de comunicar o que precisa de ser comunicado, para explicarmos o que precisa de ser explicado, para sermos entendidos como precisamos de ser entendidos e compreendidos. E, portanto, para podermos gerar feedback. E é aqui que a experiência que eu vos contava que tenho tantas vezes é de que eu tenho toda a informação, mas informar não é comunicar. Porque a comunicação pressupõe um feedback. Um retorno qualquer. Nem que seja um retorno da minha ação pessoal relativamente ou às minhas filhas ou à própria escola. E, portanto, informar é uma coisa, comunicar é outra. E quando comunicamos, garantimos que o outro gera-se do outro uma qualquer reação que nos dá esse mesmo feedback que nós precisamos. Só a pensar na escola. Vou dizer o contrário do que disse no início. No início disse assim, nós na educação não estamos habituados a pensar em marca. E agora estava a ouvir a Rita, eu sou linguista, começo a brincar com as palavras, mas na verdade estamos, porque nós passamos a vida a dizer assim, aquele professor marcou-me muito, aquela escola marcou-me muito, e este marcar-me, no fundo, nós já temos aqui, para depois trabalhar com profissionais da comunicação, um grande ingrediente do que pode ser a marca positiva do ato educativo. O meu antecessor no Ministério, Tiago Leão Rodrigues, dizia sempre uma coisa com graça, dizia, todos nós nos lembramos do nome do nosso professor ou professora de primeiro ciclo, nosso professor primário, mas muitos de nós não nos lembraremos do nome da professora de Fisicoquímica do oitavo ano. Isto porquê? Porque há aquela experiência que nos marca. E, portanto, se nós sabemos o que é que nos marcou, quais foram as experiências em contexto educativo que nos marcou e marcar significa deixar esta impressão ao resto da vida, então se calhar já temos os ingredientes para construir a marca das escolas. Rita, João, muito obrigado. Muito obrigado.